Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Bom, esse vídeo é uma resposta, um vídeo específico para uma pergunta que a Cris Tezima fez num vídeo chamado Como Sair da Dor do Traço de Caráter Rígido, que inclusive eu vou deixar o link aqui. Se você porventura nunca ouviu falar esse assunto, eu sugiro que você veja os outros vídeos sobre esse assunto. Aqui tem vários vídeos no canal, você pode procurar aqui sobre traços de caráter, né? Mas vamos lá, a pergunta da Cris é a seguinte: Oi Kleber, tudo bem? Gostei muito do seu vídeo. Uma das características do rígido também é a indecisão. Você poderia, por gentileza, falar um pouco como trabalhar a indecisão para uma pessoa rígida? Eu estou buscando, mas não encontro. E a minha maior dificuldade é a decisão. Vivo nesse triângulo. Muitos vídeos que assisti falam muito do triângulo pai, filho e mãe. Mãe, filha e pai, mas a questão do triângulo para o rígido, ele acaba usando isso em quase toda tomada de decisão. Não achei nenhum vídeo que abordasse essa outra problemática para os rígidos e tampouco soluções para a mesma. Muito obrigada pela sua atenção. Cris, eu que agradeço, né? É um assunto bem incrível, só para quem nunca ouviu falar nesse assunto. Caráter rígido é podemos dizer que é uma manifestação, uma solução, uma defesa, um mecanismo de defesa que a pessoa desenvolve na fase em que ela está descobrindo ali a sexualidade. Na medicina tradicional chinesa, a gente diz que a gente está na fase fogo, né? Que é quando a criança descobre que existe ali uma manifestação, um prazer, né, na vida, ela reconhece que existem os pares, enfim. A crise, pelo que eu entendi, ela já fez esse diagnóstico nela, ela se identifica com isso, ela percebe essa dinâmica, porque ela tem essa indecisão, não é, Cris? Agora, para você que nunca ouviu falar sobre isso, então eu sugiro que você veja os vídeos, ou então eu posso aqui te ajudar na medida do possível, tá? Então, o que acontece, Cris? Como a gente fala em traço de caráter, a gente está falando de um fragmento, um pedaço, uma lacuna de caráter. Porque no contexto haitiano, existe o que deveria existir, o percurso natural. Nós somos programados para desenvolver o que? O caráter puro, que é o caráter genital. Só que numa sociedade repressiva, uma sociedade doente, como é a nossa, como a gente vem ao longo dos séculos, né, manifestando esse sistema repressivo, opressivo, esse sistema onde a realidade ela não se plasma na sua integridade, onde o ser não é livre, nós somos reféns de todas essas estruturas, então a gente desenvolve um traço de caráter. Um deles é a rigidez, que é esse traço que faz com que a pessoa tenha uma dinâmica, sobretudo, de partir, porque ele se dá justamente na fase em que a criança está descobrindo a sexualidade, e onde ela descobre o pai e a mãe, isso de uma forma simbólica, né? Então é como você falou, ela tende a triangular, né? Porque ela desenvolve, descobre a sua identidade e percebe que tem um outro. Então ela vai desenvolvendo aquele contexto, né? De perceber-se que o mundo tem essa relação erótica, aí no sentido infantil, né? E que depois isso vai se manifestar na vida. Então, ela tende a ser uma criança dividida, uma pessoa partida, onde existe o amor dela, uma fidelidade muito grande ao genitor, e existe também, né, uma coisa que não a faz separar. É por isso que a gente tem aqui um exemplo. E aí, Zen, qual é o exemplo disso? Um dos exemplos é, sobretudo, aquela pessoa que porventura ela tem um relacionamento com uma pessoa, que é um relacionamento amoroso, e ela tem a outra pessoa, isso é muito comum mais com o masculino, então ele tem aquela amante ou amante onde ela sente prazer, então ela não consegue conjugar amor, né, e o prazer em si. São coisas separadas, né? Isso é muito difícil. Por isso que existe aí essa dinâmica, né, de separação, de cisão. Agora, isso é uma forma, digamos, genérica. Porque a gente, quando fala em traço de caráter, e como você falou, a gente tem que ter certos cuidados para que a gente não reduza a pessoa a um caráter. Porque, olha, Cris, tem coisa que eu nunca vou saber. Por mais que eu tenha estudado, ou qualquer outra pessoa estude tudo, ela nunca vai saber de você como você sabe de você. E como você pode saber de você. Como tem coisas, né, que você criou como uma construção
Uma construção a gente pode dizer até de um personagem que você criou, que é a Cris. E tá tudo certo. Todo mundo é assim, viu, Cris? Todo mundo cria o seu personagem. E aí, esse personagem, ele tem esse traço ele se manifesta, mas não quer dizer que você seja esse traço, você é um conjunto de coisas, e que tem caminhos aí que só mesmo um trabalho terapêutico, né, de repente, dependendo da intensidade, né, dependendo da dificuldade, o grau de comprometimento que isso interfere na sua vida, se essa indecisão, ela afeta muito a sua vida, vai ter coisas aí dentro dessa construção desse personagem Cris Tezima, né, que só você vai conhecer, e muitas vezes precisa de um apoio, e às vezes não é rápido. Não é assim com um instalar que se resolve, pelo menos pela minha ótica. Por isso que é importante. Então tem coisas que eu não tenho como saber como se manifesta isso, e eu também não tenho esse poder de dizer, olha, Cris, ainda mais pelo vídeo, eu não teria como dizer, Cris, vai ser assim, você vai fazer assado e vai dar tudo certo. Quem dera fosse assim, né? A coisa é um pouquinho mais delicada, né? Então, Cris, com relação ao processo de decisão, eu gosto de falar, para quem não me conhece, inclusive eu me chamo Kleber Zen, eu sou um pesquisador, sou um terapeuta e também fundador do método Umbi Healing, que é um método terapêutico cujo objetivo é fazer as pessoas acessarem o seu interior, se autoconhecerem. E com esse autoconhecimento, o que? Serenar a sua vida e fazer com que recupere a sua saúde da forma mais natural possível. Tudo isso através do umbigo. As bases que sustentam esse método terapêutico é a medicina tradicional chinesa, o pensamento haitiano e também o processo de meditação, né, que tem a ver inclusive com a medicina védica, né, com os conhecimentos ali também do Oriente, enfim. Então esse método, a gente tem uma coisa que é muito importante, inclusive é transversal para qualquer traço de caráter, qualquer estrutura que venha a se manifestar em qualquer pessoa, que é uma coisa chamada singularidade existencial. Você vai dizer, poxa vida, o que é isso, Zen? O que é que isso tem a ver com a minha indecisão? Bom, é claro que, Cris, você sabe, eu não sei como, mas você fez esse diagnóstico você diz, olha, realmente eu sou uma pessoa indecisa. E isso é realmente uma característica dessa manifestação terapêutica, né, dessa manifestação caracterológica que acontece, né? E o que é que acontece? Para você, talvez o processo de decisão seja mais difícil do que de qualquer outra pessoa, porque isso digamos, você desenvolver um mecanismo de defesa que te faz ser uma pessoa dividida. Então, realmente é um pouco mais difícil. Mas, digamos que, porque a energia vai se manifestar no nosso corpo, na nossa vida, ela se molda como a pessoa se manifesta, qual é a dinâmica, né? E o nosso corpo é um conjunto de tubos. Então, de acordo com essa manifestação energética, né, de mecanismo de defesa, ela foi se manifestando no corpo, ela foi moldando o corpo. Ela molda o corpo. Então tem pessoas que se encolhem mais, tem pessoas que se expandem mais, e tem pessoas que têm uma harmonia no corpo que tende a ser mais proporcional. E isso aí torna essas pessoas mais sedutoras. Porque o corpo tende a ter medidas bem proporcionais. Inclusive o Reich até falava que esse traço de caráter, ele traz alguns traços que são mais próximos, até mais do que seria o caráter genital. Mas não quer dizer que seja um caráter genital. Ele também tem muitas limitações. Tem muitos. Existe um nível que é o nível que a gente está, é um nível neurótico, não é um nível absoluto. Né? Senão você não reclamaria. Se você tivesse, né, na perfeição, você não estaria aqui. Não é? Enfim, então o que acontece? A tendência por ter um corpo muito sensual, por ter muita essa coisa, a tendência é que tenha muitas escolhas. Que o mundo seja muito colocado, sem muitas opções. É diferente, por exemplo, uma pessoa que tem uma dor, um mecanismo de defesa mais oral, onde essa pessoa ela tende a se agarrar às pessoas, talvez ela tenha menos opções, o corpo dela às vezes se expande, às vezes fica mais restrito, inclusive essa região do peito é uma região também que divide, que faz a pessoa também, que gera também decisões, não é?
Então, essa pessoa, só que essa pessoa talvez tenha menos, digamos, menos recursos, no sentido, às vezes, físico, mas tem outros recursos que ela consegue ali, mas talvez a forma como a decisão e indecisão vai se manifestar é diferente, por exemplo, certamente do seu traço, que pelo que você me falou, pelo que você disse, pela sua queixa, tem mais a ver com a rigidez, né? Então, Cris, e aí o que é essa tal dessa singularidade existencial? Tem um físico chamado Nassim Haramein, que tem algumas coisas dele que eu acho muito interessante. Eu não sou um seguidor dele, mas eu tenho umas coisas que eu gosto muito dele, quando ele diz que tudo é buraco negro. Isso me parece ser muito simpático, eu acho isso muito interessante. Buraco negro, para quem nunca ouviu falar, eu não sei nem você, se você trabalha com isso, se você é da área da astronomia, da física quântica, eu não sei. Mas singular, assim, o buraco negro é uma estrela, até onde eu sei, né? É uma estrela que explode e ela se reduz a um ponto. Esse ponto é uma coisa infinitamente pequena, mas só que ele tem uma força tão grande que ele ingere, ele atrai até estrelas, nem a luz escapa dele, ele suga tudo, ele é uma força absurda. E o Nassim, dentro do seu pensamento, ele fala que existe tanto do micro ao macro buracos negros e tudo isso, esse ponto que sustenta os buracos negros são chamados de singularidade. E singularidade vem de quê? Vem de singular. E assim como você é uma pessoa singular, suas células são singulares. Então é nesse ponto que a gente diz, a gente ancora a nossa presença, a nossa estada no mundo, a nossa percepção, ou seja, que na medicina chinesa a gente chama a expansão, a consciência, a expressão do Shen. O Shen é a consciência. E aí, por que, Zen? Não estou entendendo. Onde é que você quer chegar com isso? Não está confuso. Veja só, se partindo do pressuposto que tudo é um ponto, tudo é uma singularidade, para onde você olhar, você está olhando para o centro do mundo. Pode ser na sua mão, pode ser em qualquer lugar. Pode ser um lugar bonito, pode ser um lugar feio. Para onde você mirar, você está olhando para o centro. Não existe uma diferença. Lá em cima o centro é ali. Não existe. Ninguém nunca vai achar o centro do mundo. Ele está em todo lugar. E eu arriscaria dizer, independente de religião, né? Eu acredito em Deus, para mim isso é a manifestação de Deus, mas eu acredito que a gente, com a nossa mente, a gente nunca vai jamais descrever e definir Deus, a gente nunca chega. Porque a nossa mente tem uma limitação, tem um ponto de chegada onde a gente não alcança, pelo menos na minha visão, com todo respeito a todas as visões de Deus, né? E as percepções religiosas. Então o que acontece? Se tudo é o centro, se tudo é uma singularidade, então é como se dissesse tudo que a gente busca, tudo que a gente fantasia, de repente está aqui, se plasmando no agora. E aí, por que eu estou falando isso? Porque no nosso processo da UMB, a gente trabalha muito essa coisa da singularidade. E a gente desenvolve uma coisa que é a singularidade existencial. O que é isso? É como se eu fosse dizer um projeto, aliás, uma missão de vida. Para onde você está caminhando? Independente, viu, do traço caráter. Claro que isso é mais forte em você. Agora, uma das coisas que fazem também com essa manifestação, eu não sei como é você, como se manifesta, eu não sei, nem tenho como saber. Assim, falando, tudo que eu falar não tem essa dimensão, né, Cris, de chegar até onde você pode ir, até onde você está. Mas podemos dizer que se você está falando numa dinâmica rígida, digamos que você tem uma capacidade maior até de realizar as coisas. Talvez você tenha mais pé no chão. Não sei se é o seu caso, não sei. E aí o que é que acontece? Colocar o pé no chão é fazer as coisas acontecerem, é sentir, é estar mais presente. É não viajar muito na maionese, é estar mais plena. E aí o importante é enxergar o que? Para onde você está indo. Por mais que seja uma fantasia, uma ideia da sua cabeça, mas existe
um propósito, existe ali um, né, para onde você está indo. Eu te faria aquela pergunta clássica, né? Como estava você há 10 anos atrás? Quais foram as escolhas que você fez que você faria diferente? Quais foram as melhores escolhas que você faria para chegar onde você está? De 10 anos para cá. E que tal fazer 10 anos para frente? Porque você está no centro, você está na singularidade. Só que você vai deslocar vai nascer uma outra singularidade que você vai plantar, você vai ancorar, mesmo que imaginariamente, mais para frente. E aí é interessante você apontar a sua bússola para essa singularidade. E aí, puxa vida, o que é que eu posso? Onde é que eu quero chegar? Será que as coisas que eu estou fazendo, será que as escolhas, será que as decisões que eu estou tomando vai me levar para lá? Ou será que eu estou querendo ir para o norte e estou sendo levado naquela história, tem uma música aí que fala deixa a vida me levar, né? Será que é a vida que está levando você? Ou é você que vai dar o norte, né, da sua singularidade? E aí tem uma coisa que é muito importante, sobretudo para quem porventura tem uma dinâmica mais de rigidez, né? Que é uma pessoa que tende a ser mais perfeccionista. Isso é uma tendência, não quer dizer que seja, mas é uma tendência maior a ter as coisas, a realizar as coisas. Então o que acontece? E por ter por ser muito dividida, tem uma dificuldade maior de saber para onde está indo. Agora, e aí a tendência é que queira ir para o melhor lugar, o mais sofisticado, o mais requintado, o perfeito, né? Só que tem um grande problema. Esse perfeito também é uma construção da mente. E ele pode ser um grande obstáculo, porque se você se cobrar, se você se culpar, porque quando você não alcança, você se culpa, então o que acontece? Isso aumenta mais a sua dor. E eu vou ficar devendo aqui qual foi a pesquisa, mas existe uma pesquisa que reza que quando a gente tem muitas escolhas, por exemplo, você vai para sei lá, você vai escolher um queijo, você vai em uma loja de queijos. E aí, de repente, tem um monte de queijo, tem 50 queijos. A tendência é que o nosso cérebro sempre está buscando, a nossa mente sempre está buscando uma solução, o nosso Shen está buscando sempre uma solução mais rápida, mais econômica. Então, muita opção atrapalha. Se você vai num lugar que só tem 6 queijos, é mais fácil você decidir. E aí uma grande dificuldade, inclusive, para a rigidez, porque a rigidez desenvolve um corpo mais sensual. Ela tem muitas opções. Então isso se torna mais difícil, mais duro ainda. Como escolher? E o problema da escolha é que você pode ficar com aquele temor. Será que eu fiz a melhor escolha? Será que essa escolha foi a mais perfeita? Será que isso vai ser bem visto? Essa estrutura, essa defesa rígida, faz com que a pessoa ela sempre esteja representando, que ela sempre queira ser aceita, às vezes mesmo que inconscientemente. Mesmo que inconscientemente ela está sempre ali, mesmo que fazendo algo para chamar a atenção. É um processo de sedução, né? E aí o que acontece? Isso pode levar, induzir para fazer a melhor escolha, tem que ser o melhor, tem que ser sempre o mais, né? O mais bonito, o mais isso e mais aquilo. E de repente isso aí atrapalha muito. Por quê? Porque qualquer centro é o centro do mundo. É claro que tem escolhas que são mais difíceis, tem escolhas que são mais fáceis. E a pesquisa que eu estava falando, essa pesquisa também teve uma outra pesquisa da universidade, na verdade é outra pesquisa de uma universidade de Nova York, que ela diz que a gente tem cerca de 35 mil escolhas diariamente. A gente escolhe tudo, não é, Cris? A gente está sempre escolhendo. A gente escolhe mexer um dedo, falar, você escolheu escrever, você escolheu trabalhar a sua indecisão, enfim, tudo isso são escolhas, e são uma infinidade de escolhas. Tem um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que ele falava que nós estamos condenadas e condenados a sermos livres.
Nós somos um resultado das nossas escolhas. O nosso ser é o conjunto das nossas ações, é o que a gente faz, né? Então isso mostra o quanto a gente tem uma dificuldade. Não é fácil escolher porque tem muitas opções. E hoje nesse mundo, a diversidade de escolhas é muito grande. Isso também tem estressado as pessoas. Isso tem complicado mais ainda porque é muita coisa. Então, o importante que eu poderia te dizer, é claro que isso, olha, eu teria esse poder de dizer e simplesmente com um vídeo resolver o problema da tua indecisão. Pode até que eu te ajude, mas não substitui um trabalho que você pode fazer de autoconhecimento e que pode levar muito tempo, pode ser rápido, não se sabe. Mas uma coisa eu te garanto, não existe assim uma solução mágica, um botãozinho que aperta e resolve, porque você, eu, ser humano, é complexo. É complexo, não é uma coisa simples. Por isso que eu até tomo um certo cuidado quando a gente fala em traço de caráter, para a gente não falar com o traço de caráter, falar com uma pessoa, com o humano, né? Esse sistema que representa você, né? A cristesima, né? Então é bem por aí. Então o que acontece, Cris? Uma das coisas que eu posso falar, que eu poderia colocar na mesa agora, é dizer, olha, é importante você definir para onde você está indo. E da forma mais simples. Como eu te falei, qualquer lugar é o centro do mundo. Você não precisa correr, se desesperar. Você não precisa. Você pode aprender a amadurecer e, quiçá, a verificar no âmago do seu ser que você é você quem escolhe. Porque a grande questão hoje é que as pessoas estão sendo levadas pela correnteza, como um rebanho. E o que faz e o que sustenta isso são essa caracterologia de uma sociedade doente, de um modelo de sociedade repressivo, onde a gente pensa pequeno, é tudo com essa ótica, com a viseira, né? Então, quando a gente toma posse, e para isso é muito importante você designar o que é que está lá na frente, o que é que você, para onde você quer ir. Agora, sabendo que cada passo que você dá, o importante não é chegar lá. O importante é o passo que você dá. E esse passo pode ser simples. Assim como a água, com o mínimo. Né? A gente sabe que a água tem um poder fora do comum. A água é humilde. A água ela é transparente. Ela anda por baixo. Ela procura os lugares mais fáceis para ela se assentar. Mas você sabe que ela tem uma força de gerar um tsunami, de gerar uma vida, de fazer a gente estar aqui. Então, muitas vezes, a água não faz isso fazendo um projeto, né, chamando a atenção. Ela faz isso nas sutilezas, com a simplicidade. Então, é importante colocar na mesa a simplicidade. E para que você construa a sua singularidade existencial, que isso, inclusive isso é matéria da Umbi Healing, né, é você enxugar ao máximo quais são os seus objetivos. Para onde você quer ir. E que seja o mínimo possível, o mais simples. Porque quanto mais perfeito, mais a tendência é que você se cobre mais e que você entre mais ainda nessa dinâmica de indecisão. Porque quando existe toda escolha tem uma dor, tem uma perda e tem um ganho. E muitas vezes você, poxa, será que eu fiz a escolha certa? Será que não foi? E blá, 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 blá. Mas existe um preceito que a gente usa muito na UMB, que isso inclusive é assim, eu estou até parafraseando uma outra frase, que é o seguinte: feito no momento é melhor do que perfeito no pensamento. Ou seja, é melhor um projeto, uma escolha, uma boa escolha agora do que uma excelente escolha só no pensamento, só na ideia, só no amanhã. Então faça a escolha que der para você fazer, com simplicidade, com humildade, com aquilo que está a seu alcance. Que seja boa, que seja realizável, que você possa fazer aquilo como se fosse a última coisa que você fosse fazer na sua vida. Que conferisse um sentido real, legítimo, que não é para os outros, que não é que você não está fazendo isso para ser fiel a ninguém, mas não ser a você mesmo. Que você está sendo fiel também à espécie humana, enfim. Só você vai saber. Mas é importante isso. Colocar na mesa para onde você está indo. Construir a sua singularidade. E viver no agora essa singularidade até onde você pode. E aí, eu não sei se isso te ajuda, não sei se isso é o suficiente para você. Mas muitas vezes a jornada da nossa vida é um eterno. É importante a curiosidade, o encanto, não é, Cris?
É importante que use isso, porque não é só decifrando e buscando soluções através dessas dinâmicas de traço de caráter que a gente vai resolver. Não, a vida é bem complexa, ela é muito mais rica, né? Mais profunda, porque qualquer lugar é o centro do mundo. E você é o centro do mundo. Então, se de repente se você olha para você, você vai agradecer. Se você olha para dentro de si mesmo, eu não sei, mas a tendência, se você agradece o que você já tem, para onde você está indo, com certeza você fará uma escolha que provavelmente vai estar antenado com aquilo que você quer, mas é aquilo que é seu, que é singular, por isso que é uma singularidade. Ok, Cris? Cris, eu não sei se eu te ajudei, não sei se é isso aí. Inclusive, deixa teu comentário, se possível, deixa teu e-mail, né? E qualquer coisa a gente vai amadurecendo, vamos trazendo esses assuntos. Você que porventura, você que está aí, que não conhece esse assunto, se você tiver dúvida, ou também se você quiser conhecer outros vídeos, tem vários vídeos sobre esse assunto aqui no vídeo, tá? Quiser conhecer um Be-Healing também, tem vários vídeos aqui também sobre o Be-Healing, né? Quiser praticar umas práticas chamadas Paz, tem aqui no canal, tudo gratuito, tá? Então, olha, saudações e a gente vai se falando. Uhul!